Oi pessoal! Quanto tempo, né? Pois é, tô de volta no canal e agora nós vamos voltar a falar um pouco mais de arquitetura. Como vocês podem ver, meu estúdio mudou um pouquinho. Nós agora estamos em Setúbal, saímos de Lisboa e depois eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi essa mudança, o que está acontecendo na nossa vida, por que a gente sumiu. Mas hoje o vídeo vai ser outro. E eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, esse é o canal My Archplace e o foco desse canal sempre foi falar de arquitetura, mas por questões da vida, da pandemia, do nosso início aqui em Portugal, a gente começou a filmar passeios, cidades, freguesias, mostrar um pouco para vocês o que a gente estava conhecendo por aqui. Porém, agora, por questões de trabalho, nós vamos ter que mudar um pouquinho o foco. Eu não quero deixar vocês de lado, não quero deixar o canal. E aí, então, vamos falar de arquitetura. Eu tenho meu Instagram, quem já me segue, me conhece, é @myarchplace, vou deixar aqui para vocês. E quem gostar desse tema, quiser acompanhar aí meu dia a dia, não deixe de me seguir lá no Instagram, combinado? Então vamos ao tema do vídeo de hoje. Bom, hoje o vídeo vai falar das diferenças, das curiosidades e das soluções das casas de banho aqui de Portugal. Item número 1, a planta das casas de banho, a disposição dos equipamentos de uma casa de banho aqui em Portugal. É uma disposição muito diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Então, por que é diferente? Assim, para começar, porque em Portugal, além de atender o REGEU, que é o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aqui em Portugal, residenciais também, o que no Brasil não é preciso fazer, a não ser para uma edificação acessível. Então, aqui em Portugal, todas as novas construções, todas as remodelações que vão refazer esses ambientes e para isso vai passar pela Câmara, pela análise da Câmara, é preciso prever acessibilidade. E isso faz com que a casa de banho fique numa disposição um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, muitas vezes você vai entrar numa casa de banho aqui em Portugal e vai falar assim: nossa, aqui caberia um armário, que é útil e precisa ser respeitada. E isso é preciso fazer em apenas a gente ter que prever acessibilidade, a gente tem que prever os equipamentos de bidé e lavatório. Então, isso precisa ter em uma casa de banho. Nas demais, você pode substituir, você não precisa colocar o bidê, você pode colocar uma ducha ao invés da banheira. E existe uma outra norma aqui também que diz que você pode prever os espaços de uma banheira e de um bidê num banheiro, numa casa de banho, mas não instalá-los. Isso existe também. E a gente já fez aprovações aqui que consideram uma banheira se for necessário. Então, assim, eu tenho uma cliente, por exemplo, que veio compartilhado entre 2 quartos, onde o lavatório fica separado da ducha. E assim, a gente conseguiu atender a esse desejo da cliente, porque havia mais uma casa de banho na casa. Então, a outra casa de banho ficou mais livre para ser feita da forma como ela queria. Item número 2. O interruptor da iluminação da casa de banho fica para o lado de fora. E isso devem ficar pelo menos 1,5 metro de distância do ponto de água. E aí, como você resolve isso numa casa de banho pequena? Às vezes não tem hora e assim foi até hoje. E também acho que é uma questão de costume, enfim. Eu sei que em Portugal é assim. No Brasil é pro lado de dentro, em Portugal é pro lado de fora. Procurando a luz pro lado de fora. Mas assim, o que eu acho que poderia ser diferente, agora a gente está tendo que quebrar a cabeça no estúdio, é muito mais complexa do que antigamente. Então, por exemplo, antigamente tinha circuitos separados para ser acendidos separadamente.
e prático, né? Você acabou de sair do banho e você vai se arrumar ali dentro da casa de banho e você quer se maquiar. Você vai ter que abrir a porta para acender. A gente pode também colocar alguns interruptores ocultos dentro que possa ficar prático de acionar para você ter uma iluminação de relaxamento. Então, assim, existem formas hoje em dia de fazer, assim como são feitas as tomadas hoje em dia. Existem sim casas de banho com tomada, é muito comum ver casas de banho sem tomada nenhuma, mas existem casas de banho com tomada, principalmente nas novas, né, nas novas construções. E ótimo, né? Ainda bem, porque a gente gosta de secar o cabelo na casa de banho, não só a gente, como os portugueses também. Eu tenho minha cliente portuguesa seca o cabelo na casa de banho e tudo bem. E tem tomada na casa de banho dela. Então, assim, onde costuma se colocar essas tomadas? Ou é sempre próxima, lógico, ali do espelho, né? Mas aí elas têm uma proteçãozinha, eu vou mostrar para vocês aqui. Ou agora a gente também tá vendo dentro das gavetas, dentro dos móveis. Então, onde fica, por exemplo, guardado o secador na gaveta, já fica a tomadinha ali dentro. E essa tomada serve também para outras coisas, para carregar lá o aparelho de barbear, a escova de dente elétrica, enfim. É útil uma tomada dentro da casa de banho e sim, ela pode ser colocada nas devidas precauções. O terceiro item, e que é bastante diferente do Brasil, é o vaso sanitário, que aqui se chama sanita, assim como a descarga no Brasil aqui se chama autoclismo, mas aqui existem sanitas muito bacanas, que são as suspensas, e são muito utilizadas, principalmente nas novas construções. E eu adoro, eu sempre costumo propor nos novos projetos. Por quê? Porque é muito prática para limpeza, principalmente aqui que não se costuma usar ralo dentro da casa de banho, na área de lavagem, vamos falar assim. Aqui não se lava o banheiro, se limpa o banheiro. Então, a sanita suspensa é muito prática, além de muito bonita. E ela tem uma estrutura que tem a caixa acoplada, né, que é o reservatório de água ali para o autoclismo, fica embutido dentro da parede. E é muito bonito, muito limpo. Essa estrutura, ela existe tanto para a sanita suspensa quanto para a sanita apoiada no piso também. E é muito legal. O quarto item são os lavatórios. No Brasil a gente fala cuba ou pia, né, da casa do banheiro, e aqui é o lavatório da casa de banho. Os lavatórios aqui existem da mesma forma que no Brasil, né? Existem as cubas esculpidas, existem os de sobrepor, existem os de encastrar, e não de embutir, né? Eles falam encastrar, também já ouvi embutir por aqui. Mas o que também é muito interessante que eles têm aqui são os lavatórios esculpidos em material sintético, acrílico, que inclusive já vende o conjunto todo com um armáriozinho. Isso é muito prático, principalmente para novas construções, para empreendimentos, para condomínio. Você já compra, já vem um armáriozinho, já está tudo ali resolvido. Tem de vários tamanhos, de várias cores. Então, assim, não faltam opções para lavatório aqui em Portugal. Interessante também colocar que se usa muito o lavatório de coluna aqui, principalmente por questões de espaço. Por conta das plantas que a gente já conversou, o lavatório de coluna acaba sendo uma opção quando a casa de banho é de um tamanho mais reduzido. Item número 5, a banheira. Como a gente já falou, aqui em Portugal é necessário e realmente se coloca quase que sempre nos projetos, pelo menos uma casa de banho, uma banheira. Só que as banheiras que se vê aqui não são as de hidromassagem, que no Brasil é quase que todas são hidromassagem. Aqui as mais comuns são as banheiras de imersão e que podem ser embutidas ou podem ser aquelas soltas, que são maravilhosas, eu adoro. Tem as soltas também com hidromassagem, tem hidromassagem aqui, mas é mais difícil de se ver. O que mais se usa aqui realmente são as banheiras de imersão. E quando não há banheira, se usa a base duche, que é o nosso sexto item.
Base de duche, o que é isso? Eu conheci isso só aqui em Portugal, realmente. No Brasil, a gente faz o piso do box do chuveiro. Box do chuveiro, aqui a gente fala cabine de duche. A gente faz o box do chuveiro com o próprio piso, com o porcelanato que se vai colocar no restante da casa de banho. A gente usa também dentro do box do chuveiro. Aqui não. Aqui existe a base de duche, que é um material sintético, acrílico, que já vem composta com o ralo, com o kit de instalação. E existem assim vários formatos, existem as feias, mas existem as lindas. Tem bases de duche maravilhosas hoje em dia. Inclusive estou separando umas aqui para mostrar para vocês. Mas eu acho que elas têm uma utilidade importante aqui em Portugal, que é a questão térmica também, né? Além de outras utilidades que também vou dizer, mas a térmica é muito legal. Você vai entrar no chuveiro e não vai pisar naquele piso gelado. Além disso, elas são antiderrapantes e isso é ótimo. Outra coisa legal delas é que nunca vai dar aquele problema que a gente tá cansado de ver no Brasil, que é da água não correr para o ralo. Isso não acontece na base duche, porque ela já é feita para que a água escoa para o lado certo. Isso é ótimo. Então, assim, eu gosto, virei fã das bases de duche. Tem de todos os tamanhos, tem marcas que tem de 10 em 10 centímetros, então você consegue adequar a todos os tipos de casa de banho, né? Fazer um projeto bem bacana. E eu ando usando praticamente em quase todas as casas de banho aqui. Mas eu já tive cliente que falou, mas eu não gosto da base de duche, eu quero mesmo que a minha casa de banho seja de piso, do mesmo porcelanato que eu vou colocar para fora ali da área do banho. Dá para fazer? Dá para fazer. Aqui tem também os ralos ocultos, os ralos lineares, tanto de grade quanto de piso. Um parênteses, esse tec-tec que vocês estão ouvindo no vídeo é o Zeca andando no piso aqui de casa, que agora é um piso laminado. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas vamos voltar no vídeo. Então, essa cliente pediu um piso de porcelanato. E aí a gente vai então usar o ralo linear e vai resolver o problema dela. Não tem como fazer de outra forma sem ser com a base duche? Tem. Solucionado. Item número 7. O bidê, ou bidé, como se fala aqui. Polêmico demais. Por quê? Porque os brasileiros que vêm para cá, e a maioria dos meus clientes, e a gente ouve muito comentário sobre isso, é que já não se usa o bidê no Brasil. Ele foi sendo substituído ao longo dos anos pela ducha higiênica. E o principal motivo, a meu ver, é a questão do espaço. Porque no Brasil, as casas de banho, né, os banheiros, foram ficando cada vez menores com o passar do tempo, mais otimizados. E por conta disso, o bidê acaba ocupando um espaço que não tem necessidade. Existe a duche, né, a ducha higiênica, que resolve o problema. A função é a mesma. Né? Existem aqui comentários no meu vídeo quando eu falei sobre isso, dizendo, mas os brasileiros não limpam, né? Não lavam o popô? Não, lavam sim, só que usam a ducha higiênica. Então, aqui em Portugal já existe a ducha higiênica? Sim, existe, está disponível para venda. E já vi construções novas que em todas as demais casas de banho, né, exceto a primeira, foi colocado a ducha higiênica no lugar do bidê, para economizar espaço também. Item número 8. É mais comum ver casa de banho aqui em Portugal sem janela do que com janela. Isso é fato, principalmente em apartamentos. Quando é uma vivenda aqui também, ótimo, a gente adora. Porque eu acho que nada substitui uma ventilação natural, uma iluminação natural. Eu adoro quando tem janelinhas que se coloca na casa de banho para retirar a umidade. Mas não existe um Ventax eficiente suficiente para tirar toda a umidade quente. Você vê escorrendo pela parede? É muito comum não ter a janela, então
existem esses exaustores que tem que estar funcionando bem para poder dar conta do recado. Já fiz aqui um apartamento onde a casa de banho não tinha janela e a gente ampliou ela, roubando ali um pedacinho da área de serviço da lavanderia que existia. A gente acabou abrindo uma janela nova e foi ótimo, o banheiro ficou maravilhoso. E o item número 9, também muito polêmica, a questão de não haver ralo para lavar a casa de banho. Gente, não tem. Existe até ali um ralo fechado, né? Que é mais uma caixa de inspeção, vamos falar assim, porque fica fechado. Inclusive no apartamento que eu tô agora é impossível abrir, mesmo o pessoal da manutenção não conseguiu abrir aquilo para ver como que tava. Então é mais uma caixa de inspeção, mas é fechada. Dá para colocar ralo? Dá para colocar. Tudo é uma questão de projeto, tem que avaliar, tem que ver, principalmente se for apartamento a situação fica um pouco mais complicada, mas quando é casa e a pessoa quer ter um ralo na casa de banho, sim, é possível ter. E dá para fazer oculto, dá para fazer com grelha, dá para fazer fechado, mas que pode abrir se precisar. Por quê? Porque os brasileiros gostam de lavar a casa de banho. E tudo bem, não vamos julgar, né, gente? É normal, a gente tá acostumado a isso. Assim como os portugueses estão acostumados a limpar a casa de banho. E tudo bem também, normal. Cada um tem o direito de ter na sua casa aquilo que te faz bem. Eu acho que isso que é o que vale a pena a gente pensar, né? A gente solucionar para todos de uma forma razoável, sem criticar. Não, a questão aqui não é essa. A questão é resolver o gosto pessoal, principalmente quando você vai construir um imóvel novo. Existem casas de banho aqui em Portugal que o piso, fora da área de banho mesmo, é um laminado, é um vinílico, é madeira, é até cortiça, eu já vi. Então, assim, por quê? Porque não se joga água, só se limpa com a esfregona, existem produtos e bons equipamentos para se limpar uma casa de banho aqui. Não quer dizer que as casas de banho de Portugal são sujas de jeito nenhum. Aí, lógico, depende do morador, né? Mas que dá para limpar uma casa de banho bem? Dá para limpar sim. Há uma curiosidade em relação ao chuveiro, né? A ducha. Aqui em Portugal existem as duchas monocomando, né? Que são bem bacanas, existem vários modelos legais, inclusive agora para automação também, que é muito interessante. Existem as peças soltas que você consegue colocar o chuveiro de um lado, né, a ducha de um lado, e o mecanismo de acionamento do outro, para você não se molhar a hora que entra ali na cabine. Existe o chuveiro de teto, e isso também é bem bacana. E existe uma curiosidade que assim, teve um português uma vez, né, que me mostrou, falou, o que é isso? Me mostrou uma foto de um chuveiro elétrico, que é o que a gente vê muito no Brasil, é muito comum ver no Brasil. Gente, aqui em Portugal não há chuveiro elétrico. Foi muito engraçado quando esse cliente me mostrou essa foto e falou, o que é isso? E eu falei, meu Deus, realmente, o que é isso? Aqui existem os aquecimentos elétricos, existem os termoacumuladores que ficam longe do ponto de água. Então, assim, eles são elétricos, né, ou a gás, e aí acumula-se a água ali, né, como se fosse o boiler no Brasil, que a gente conhece o boiler do aquecimento solar, enfim. E esses termoacumuladores ficam geralmente na cozinha, já vi em casa de banho também, mas bem afastado do ponto de água, ou às vezes na despensa ou numa área de arrumos, enfim. Mas chuveiro elétrico, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, dessa discussão sobre a casa de banho. Nós vamos trazer sobre todos os outros ambientes da casa, curiosidades e coisas que existem aqui em Portugal e o pessoal que vem de fora não sabe se tem, se não tem. Eu recebo muita pergunta em relação a isso. Então, comenta aqui no vídeo o que você achou, o que você sabe a mais do que eu falei e que a gente pode aí compartilhar com as pessoas.
E se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra gente. Prometemos voltar com mais novidades para vocês, beleza? Então é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.